de seleções, pelo menos até o momento, da seleção brasileira. Saiu agora, galera. Dorival Júnior é demitido da seleção brasileira e o Edinaldo vai falar agora. Vamos ver aí o pronunciamento do Edinaldo. Vamos lá. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN. Na terça-feira, logo depois do jogo, que falaria no dia seguinte, falamos e reunimos com o Dorival Júnior e também com o Rodrigo Caetano aqui ao lado, e a CBF nesse momento de um dia que encerrou o ciclo do Dorival Júnior. A gente agradece muito pelo trabalho que ele desempenhou à frente da seleção brasileira e a gente deseja para ele todo sucesso em novos desafios em sua carreira. Portanto, assim, agora, a partir de agora, que vamos trabalhar na busca de um substituto. Aquilo tudo que era colocado, que tinha contato com A, com B, com C, isso em momento algum passou que nem pelo presidente e nem por ninguém que o presidente tenha determinado. Portanto, a partir de agora, sim, que vamos buscar um substituto para dar continuidade a um trabalho aí na seleção brasileira e também, oportunamente, estaremos também informando a vocês quem é o substituto. Obrigado. Quero agradecer a atenção de todos vocês e dizer que muito obrigado aí em você estar aqui presente. Obrigado. Tá, então, pronunciamento rápido, objetivo e claro do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, anunciando que acabou a era Dorival Júnior na seleção brasileira. Dorival Júnior durou cerca de 15 meses no comando da seleção, já que foi anunciado no dia 10 de janeiro do ano passado para substituir o técnico interino Fernando Diniz. E a campanha geral dele, à frente da seleção, 16 jogos, 7 vitórias, 7 empates, 2 derrotas, 58,3% de aproveitamento. A seleção com ele fez 25 gols, sofreu 17, saldo de 8 gols e vai levar no currículo, infelizmente, a derrota mais acachapante da seleção brasileira desde que foi criada as eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil nunca tinha sofrido 4 gols no mesmo jogo e foi sofrer esses 4 gols diante do maior adversário, o maior rival da seleção brasileira, que é a seleção da Argentina. Agora fica a busca por um novo treinador. Eu, sinceramente, acredito que ele já está iniciando, já manteve contato com o novo treinador. Claro que não ia falar aqui, enquanto a seleção, por uma questão de ética, ainda tinha um treinador, mas Jorge Jesus é a bola da vez agora. Ele está no Al Hilal da Arábia Saudita, tem contrato ainda de mais de cerca de 1 ano e foi já colocado o seu cargo à disposição da seleção. Ele disse que está pronto para vir dirigir a seleção brasileira, que se for preciso, ele vai romper o seu contrato e ele mesmo pagar a multa contratual. Portanto, terminado aqui o plantão na CBF, mais de 15 câmeras de televisão acompanhando o desfecho que culminou com o desligamento, a demissão de Dorival Júnior e toda a sua comissão técnica. Voltamos aos estúdios com você, Felipe. Grande abraço. Abraço também ao Fã de Esporte. Valeu, Cícero, naquele timing perfeito. O Edinaldo chegou para falar, a gente estava esperando, ao longo do programa a gente debateu. Era esperado, mas agora é oficial. E assim, havia expectativa também sobre a saída do Rodrigo Caetano. Não apareceu, ele não falou nada sobre isso. O Rodrigo Caetano estava ao lado. Então, e ele cita, o Rodrigo Caetano que está aqui do meu lado e tudo mais. Vamos lá, Calçari, vamos... Bom, imaginava que fosse um pacote, mas aí tem um outro lado também, né? Pacote, digo, saída de todos. Embora não vejo, no caso do Rodrigo, vejo que ele teve muitas dificuldades para trabalhar, para implementar o trabalho. E ele não estava dentro de campo. Então, é preciso ir nesse sentido da análise. E é preciso ter alguém para ir atrás do treinador, né, gente? Precisa de alguém para trabalhar, para ir buscar, para conversar, tal. Isso não é a diretoria que faz, o presidente. São as pessoas da comissão técnica, né? Que tentam organizar a seleção brasileira. Tem o Rodrigo Caetano, o Cícero Souza, né? São profissionais que têm experiência na área. Eles precisam ter liberdade para trabalhar e poder executar toda a capacidade que eles têm de organizar um clube de futebol, no caso, a seleção brasileira, que é uma outra pegada, porque você, teoricamente, é de todos os brasileiros. Tem gente que, alguns até não torcem mais, mas é aquilo que se esperava, não tem surpresa,
vai atrás de um treinador e é preciso fazer um trabalho criterioso, porque não dá para ficar só testando e consultando pessoas. E tal nome, como é que foi a reação do público? Porque hoje em dia, muito do futebol no Brasil é administrado a partir de redes sociais, né? Então você vê qual foi a reação para determinado nome e age. Sim. A CBF não pode trabalhar assim. Eu acho que o Jorge Jesus, eu vejo um nome que está mais, em tese, está mais próximo. Tem um contrato, mas todo contrato tem uma porta de saída. É só abrir a porta, que tiver multa, pagar a multa e trazer o homem. Se for o caso, porque é preciso começar a trabalhar logo. Não dá para falar, olha, em setembro. Não tem essa conversa de setembro. Tem que ser, se possível, imediatamente. Primeiro que assim, não fazia sentido você demitir o Rodrigo Caetano, porque ele chega depois até do Dorival. Né? Eles até trabalharam juntos durante a carreira em clubes do futebol brasileiro, mas isso foi uma escolha pré-Rodrigo Caetano. E ele precisa ter essa liberdade para trabalhar. Né? Essa direção precisa ter, né, essa liberdade para trabalhar. Acho que é um pronunciamento que retrata muito o que é a gestão hoje da CBF. Autoritário, não abriu para perguntas, não quis nenhum tipo de questionamento. Quando o Edinaldo é o responsável por tudo que está acontecendo com a CBF e com a seleção brasileira, ele foi o cara que escolheu o Dorival Júnior. Falar sobre o Dorival Júnior é uma demissão, para mim, justa, de um trabalho muito ruim. Não teve o encaixe. Eu acho que ele é um treinador que fica muito aberto e vai ter muita vaga em clubes, mas para o desafio de seleção brasileira ele acabou falhando. E sentiu muito a pressão, o baque, mostrou problemas e limitações de leitura de jogo. E o Brasil, pensando em ser protagonista de novo, respeitando as 5 estrelas, precisa buscar um treinador competente, como eu falei. E, repito, para mim é hora de um técnico estrangeiro, cascudo, que conheça o futebol brasileiro, que seja vitorioso e consiga fazer uma gestão boa de elenco, sem priorizar alguns jogadores, algumas estrelas. Se for necessário tirar, bota no banco. E que tenha conteúdo tático para formar uma seleção, porque ele vai chegar sem legado. Ele vai chegar sem uma base, talvez uma base só de nomes, que não tem muito como fugir. Mas ele vai precisar moldar uma engrenagem competitiva e organizada. Ainda tem tempo para chegar em uma Copa do Mundo, né, com um nível um pouco mais forte. Mas agora chegou a hora de pensar futebol de uma maneira profissional. Porque a corda está no pescoço, precisa urgentemente de um treinador e precisa urgentemente de um processo de trabalho, de um planejamento, de algo organizado, que até agora não aconteceu. Foram 3 anos de um ciclo de Copa do Mundo jogados no lixo. Se você olhar os campeões mundiais, observar, tem Uruguai, Brasil, Argentina, Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália, não sei se faltou um. França. Todos eles, em relação à seleção brasileira, a Inglaterra não, quase todos, menos a Inglaterra, estão na frente do Brasil no processo para a Copa do Mundo. A Inglaterra teve a estreia agora, então também é um trabalho olhando para o Mundial. Mas assim, os outros estão à frente. Até a Holanda, que enfrentou a Espanha, está na frente. É a Dinamarca. Então, são trabalhos que, veja como o Brasil está atrasado nisso. Copa do Mundo, você tem que ser o melhor daquele mês, mas tem que trabalhar bem até chegar aquele mês. E nós não trabalhamos, perdemos muito tempo. Dá para recuperar? Dá. É possível. Com os jogadores que o Brasil tem? Sim. Agora, o que nós precisamos é de um treinador que dê sentido ao talento coletivo. E isso o Brasil não conseguiu fazer. Assim, tem um momento do Dorival que me impressionou muito. Foi Supercopa, Botafogo e Flamengo. O jogo teve que começar um pouquinho mais tarde por causa da chuva. E a Rede Globo, na transmissão, lá com o Luiz Roberto, estava o Júnior Luiz Roberto, acho que o Roger Flores. Você precisa... Como é que você segura o teu horário, a tua transmissão? O Dorival, o treinador da seleção, está aí. Veio o Dorival. O Dorival ficou uns 15 minutos conversando com eles. Cara, eu senti o Dorival muito pequeno, assim, E aí para mim, a imagem que eu tenho é a seleção ficou muito grande para ele. Naquela entrevista, nossa, tá acanhado, tá pequeno, a confiança dele era da boca para fora. E que é um treinador que já provou em clube, que é competente.
Mas na seleção brasileira não deu liga. Vamos voltar à CBF com mais informações do nosso repórter Cícero Melo. Cícero, mais uma vez a bola é sua. Pois não, Felipe, estamos voltando ao vivo aqui da sede da CBF, porque temos uma informação nova e importante. Como o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, fez um rápido pronunciamento e só destacou a saída do Dorival Júnior, agora nós apuramos aqui dentro, com as nossas fontes e tudo mais, não foi toda demitida a comissão técnica da seleção brasileira. Só a equipe diretamente ligada ao Dorival Júnior. Rodrigo Caetano, que estava presente, mas não se pronunciou aqui no pronunciamento do presidente da CBF, vai continuar sendo o diretor de seleções. E só mais um membro da antiga comissão técnica vai permanecer além do Rodrigo Caetano, o Juan. Ex-zagueiro da seleção, ex-zagueiro do Flamengo, ele vai continuar como um dos auxiliares técnicos da nova comissão técnica que vai ser formada a partir da contratação do novo treinador. Resta só saber agora se o Rodrigo Caetano vai participar da escolha do novo treinador, tudo indica que pode ser o Jorge Jesus, ou se a escolha é totalmente pessoal e individual do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Mas a notícia de agora é essa: Dorival Júnior foi demitido, junto com seus auxiliares diretos, seu filho e todos os outros demais membros da comissão técnica, com exceção do Rodrigo Caetano, que continua como diretor de seleções, e Juan, que vai continuar com o cargo de auxiliar técnico na nova comissão técnica que vai ser formada a partir de agora. Voltamos aos estúdios. Muito obrigado pela informação. A gente ficou com essa sensação ali pela questão do pronunciamento, né? O presidente da CBF cita ali o Rodrigo Caetano, mas não ficava claro quem realmente sairia, quem ficaria na seleção brasileira. Dona, assim, só para pegar a questão do Dorival, que eu acho que é importante, porque agora me parece o Dorival vai ficar livre no mercado. Me parece claramente que ele vai ser aquela sombra, qualquer técnico cair no brasileiro, na lista, quando sai a lista, Dorival, mesmo que não seja. E vocês dois já ressaltaram o bom trabalho que ele fez em clubes, é um cara que realmente tem respeito como um dos técnicos relevantes do futebol brasileiro. Ele ser bem sucedido nos últimos anos com Flamengo, com São Paulo, com títulos falando, mostra que hoje em dia realmente é muito difícil achar um técnico brasileiro para a seleção. Óbvio, tem outros que talvez estejam acima. A gente falou do Felipe Luiz surgindo, tem outros grandes treinadores, mas ele estava numa prateleira alta entre os nacionais. O que ele não dar certo mostra sobre a classe de técnicos brasileiros. Eu acho que tem uma renovação acontecendo. Primeiro que o Dorival já mostrou competência em outros momentos da carreira em clube. No São Paulo, quando foi campeão, no Flamengo, quando conseguiu, e foi o único técnico que conseguiu juntar ali Gabigol e Pedro. Conseguiu extrair muito do Everton Ribeiro, também modificando um pouco o posicionamento do Everton Ribeiro. Então, assim, ele já mostrou que é um técnico competente, só que eu acho que ele é um técnico competente para o contexto de clube. Quando você tem um dia a dia ali, na questão do trabalho, em algumas declarações do Dorival, faltava às vezes uma agilidade maior que a necessária para você tomar decisão numa seleção. Um cuidado muito grande, por exemplo, com o Endrick. Uma fala que um erro pode ser fatal, é mais uma fala de um técnico que tem que trabalhar às vezes a pressão do torcedor que tem expectativa com um jovem jogador que está surgindo. Só para dar um exemplo. Então, assim, eu acho que ele vai voltar grande para o mercado brasileiro. Acho que é o primeiro treinador que cair, e olha, não duvide que pode cair já na primeira rodada, né? A gente não sabe como é que é o futebol brasileiro. Já até facilita, não é? Já até facilita, né? Tem clube que até se movimenta para tentar aproveitar uma oportunidade. Talvez, pelo desgaste que ele viveu, ele também queira ficar um pouco com a família, enfim. Sobre a situação dos técnicos brasileiros, eu acho que existem técnicos competentes, sim, mas eu acho que hoje tem uma diferença, sim, do técnico brasileiro para técnicos europeus. A unanimidade? Não. Mas eu acho que a seleção brasileira precisa descer do salto, colocar a vaidade de lado, parar de falar que ela é penta, que só ela tem 5 estrelas e tentar trazer alguém que consiga fazer um intercâmbio, que consiga agregar, que consiga trazer uma visão tática moderna, que consiga fazer com que essa geração que tem talento consiga se juntar dentro de um coletivo forte. O Tite é um técnico brasileiro. Ele não foi bem nas 2 Copas, mas no geral, na minha visão, ele fez um bom trabalho. A seleção brasileira com o Tite, ela sobrava.
nas eliminatórias. Sobrava. Ele é um técnico brasileiro competente, mas não tem mais clima, já tem um desgaste. Eu acho que o treinador, já falei aqui, que eu mais vejo potencial para um dia assumir a seleção brasileira, se ele quiser, é o Filipe Luiz. Só que agora são 5 meses de trabalho, né? Ele ainda está se moldando, está num processo de trabalho, né? Ele está muito engajado com essa liderança dentro do Flamengo. O momento, para mim, pede o técnico estrangeiro competente, cascudo, vitorioso, como eu falei. E eu acho que está muito claro que quem quer, quem está disponível e quem poderia melhorar a seleção brasileira, sem sonhar alto, se chama Jorge Jesus. Também acho. Vamos fazer uma pausa aqui no... Também acho, galera. Acredito que o JJ será o novo treinador da seleção brasileira. Quero perguntar para você, quem você contrataria se você fosse o presidente da CBF? Comente, fique à vontade. Eu quero saber a opinião de todos vocês, tá? Tá, então, Dorival Júnior, demitido da seleção brasileira. O Edinaldo Rodrigues anunciou aqui neste vídeo a demissão de Dorival da seleção brasileira. JJ é o mais cotado e o JJ tem contrato com Al Hilal até junho desse ano, até o fim do Mundial de Clubes, né? Do Super Mundial de Clubes, porém, ele já falou que viria para assumir a seleção brasileira de imediato, galera. É isso aí, a seleção brasileira tem jogos em junho, 2 jogos em junho, dia 5 e dia 10 de junho, né? E com isso, o Jorge Jesus pediria dispensa, pagaria a multa lá que ele tem lá, porque a multa que ele tem é uma multa decrescente, né? Conforme vão passando o tempo, vai diminuindo o valor da rescisão. Então seria ali 1 ou 2 meses de salário a multa do JJ, que ele mesmo pagaria ou a CBF pagaria essa multa, que não deve ser tão alta assim, né? Muito bem, dito isso, muito obrigado a todos, saudações rubro-negras e até mais. Fui!